Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala, evangelista Marcos Aurélio. Eu me encontro aqui no meu lar, nessa tarde maravilhosa, nessa tarde de leitura bíblica e de memorização bíblica, para, juntamente com todos os irmãos no YouTube, deixar um livro para sua meditação da parte de Deus. Nós estamos já memorizando, já iniciamos o 15º livro da Bíblia que eu vou memorizar, que é a carta de Paulo aos Filipenses. E eu quero te dizer que você pode memorizar a Bíblia Sagrada. É muito tremendo. Eu não sou uma pessoa louca, eu sou uma pessoa normal, sou tranquilo, e isso é bom. Memorize a Bíblia, não perca tempo com coisas supérfluas, com coisas passageiras, e procure memorizar a Bíblia. Eu posso te ajudar. Você pega a Bíblia Sagrada aqui, abra em João capítulo 17, versículo 17, está escrito lá: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Você fecha os olhos e repete a frase 21 vezes. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17, 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Posso te dizer que no mínimo você faça isso 21 vezes. Você pode se estender mais, você vai conseguir memorizar. Olha, que eu trabalho, eu não vivo da obra, eu trabalho de segunda a sexta, e eu passo praticamente a maior parte do tempo do meu trabalho, mas eu consigo memorizar trabalhando. Então, não é desculpa, você pode memorizar a Bíblia. Não é um dom, eu já afirmei, confirmo, não é um dom. Tem pessoas que têm um dom, têm uma facilidade, uma memória tremenda, mas eu não tenho essa memória tremenda. Isso eu estou fazendo de uns 3 anos, de uns 4 anos para cá. Tenho 8 anos de evangélico, 6 anos de pregador itinerante, uns 4 anos para cá que eu estou fazendo isso, e eu posso dizer que funciona. Lógico que é Deus que abre a minha mente, mas não significa que seja um dom que Deus me deu, mas é possível. Eu posso te dizer publicamente que foi técnicas que eu usei com a inspiração de Deus. Você também pode fazer o mesmo. Amém? Então vamos lá, para te inspirar. Deixa eu citar a carta de Paulo aos Colossenses. Estou um pouco cansado, mas o Senhor vai dar graça, tanto que eu estou citando aqui deitado para você. Diz assim a Bíblia Sagrada, na tradução João Ferreira de Almeida, na Bíblia Pentecostal, do qual eu faço parte desse segmento. Eu sou 100% pentecostal. Então a minha leitura foi uma leitura pentecostal, e será também, sempre foi, perdão, e sempre. Perdoe também a minha fala, pois eu só tenho o ensino médio completo, mas tem Bíblia aqui para você. Vamos lá. Paulo, apóstolo, capítulo 1, tradução João Ferreira de Almeida, a carta de Paulo aos Colossenses. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos chamados, aos santos e irmãos fiéis em Cristo. Graça aos irmãos. Vamos de novo. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que estão em Colossos. Graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, da do Senhor Jesus Cristo. Graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada no céu, do qual já antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também em todo o mundo, e já vai frutificando, como também entre vós, desde o dia em que ouvistes e conhecerdes a graça de Deus
em verdade, e como aprendestes de Epáfras, nosso amado conservo. Para vós é um fiel ministro, o qual nos declarou também o vosso amor no Espírito. Por essa razão, nós também, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que sejais cheios do conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e inteligência espiritual, para que possais andar dignamente diante do Senhor, agradando-lhe em tudo e frutificando em toda boa obra, e crescendo no conhecimento de Deus, corroborados em toda a fortaleza, segundo a força da sua glória, em toda a paciência e longanimidade com gozo, dando graças ao Pai, que nos fez idôneo para participar da herança dos santos na luz, o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em que temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados, o qual é a imagem do Deus invisível, o princípio de toda a criação de Deus, porque nele foram criadas todas as coisas que há na terra e no céu, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Ele é o cabeça do corpo da igreja, é o princípio, é o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a preeminência, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, por meio do sangue da sua cruz, por meio dele reconciliou consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus. A vós também, que no outro tempo ereis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora contudo vos reconciliou no corpo da sua carne pela morte, para perante ele vos apresentar santos, irrepreensíveis, inculpáveis, se na verdade permanecerdes firmes e fundados, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que está debaixo do céu, do qual eu, Paulo, estou feito ministro, regozijo-me no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja, do qual eu estou feito ministro, segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus, o mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações, e que agora foi manifestado aos santos, aos quais Deus quis fazer conhecer as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Aqui anunciamos e admoestando a todo homem, em toda a sabedoria, para que apresentamos todo homem perfeito em Cristo Jesus. E para isto também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que em mim opera poderosamente. Vamos para o capítulo 2 agora. Acabamos de citar o capítulo 1. Vamos lá, capítulo 2 de Colossenses. Deixa eu só passar esse paredão aqui, que está fazendo uma zoada aqui de política, já eu retorno. Que saibais quão grande combate tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, por todos quantos não viram o meu rosto, para que os seus corações sejam consolados, e estejam unidos em amor e enriquecidos na plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério de Deus, Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. E digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa... Vamos de novo, capítulo 2. Porque quero que saibais quão grande combate tenho por vós e pelos que estão em Laodiceia, por todos quanto não viram o meu rosto, para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos na plenitude da inteligência para o conhecimento de Deus Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas, porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa
e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. Como, pois, aprendestes, como, pois, recebeste o Senhor Jesus Cristo, assim também andai nele, arraigados e edificados nele, confirmados na fé, assim como fostes ensinado, nela abundando com ação de graça. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, e não segundo Cristo, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade encarnada. Estais perfeito nele, que é o cabeça de todo o principado e potestade, no qual também estais circuncidado, uma circuncisão não feita por mão do despojo do corpo dos pecados da carne, a circuncisão de Cristo, sepultado com ele no batismo da sua morte, também ressuscitaste com ele, sepultados com ele no batismo da sua morte, também ressuscitaste com ele, sepultados com ele no batismo da sua morte, também ressuscitaste com ele pela fé no poder de Deus que o ressuscitou dentre os mortos. Porque quando vós estáveis mortos nos vossos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando todas as vossas ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, qual de alguma maneira nos era contrário, e tirou-a do meio de nós, cravando-a na cruz, despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou pelas coisas dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombra das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade, e a culto de anjos, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão, e não ligado à cabeça, do qual todo o corpo é provido e organizado pelas juntas e ligaduras, e vai crescendo no aumento de Deus. Se, pois, estáis mortos com Cristo quanto aos rudimentos do mundo, por que vos carregam ainda desordenanças como se vivesseis no mundo, tais como: não toqueis, não proveis e não manuseis, pelas quais todas as coisas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrina de homem, os quais têm na verdade alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, em humildade e disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da sua própria carne. Vamos para o capítulo de número 3 agora. Vamos lá. Colossenses capítulo 3 diz assim: portanto, se já ressuscitastes com Cristo, pensai nas coisas que são lá de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são lá de cima, e não nas que são aqui da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestarei com ele em glória. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra: a prostituição, a impureza, a vil concupiscência, a afeição desordenada, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nos quais também em outro tempo andaste, quando viveis nela. Mas agora vos despiste também de tudo, da ira, da cólera e da malícia das palavras que saem da vossa boca. Não mintais uns contra os outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, citra, livre ou servo, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de humildade, paciência e longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros, se algum tem alguma queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei-vos vós também. Mas sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para o qual foste chamado em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecido. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda a sabedoria, admoestando-vos
ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Vós, mulheres, sede sujeitas aos vossos maridos, como convém no Senhor. Vós, maridos, amai as vossas mulheres e não as irriteis. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Vós, pais, não irritei as vossos filhos, para que não percam o ânimo. Vós, servos, obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não só na aparência, como para agradar os homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, porque a Cristo o Senhor o servi. Mas quem fizer agravo, receberá o agravo que eu fizer, pois que não há acepção de pessoas. Vamos para o capítulo 4 agora de Colossenses, para a gente finalizar esse lindo livro tremendo da parte de Deus. Vamos lá. Vós, senhores, fazei o que for de justiça e equidade aos vossos servos, sabendo que também tendes um Senhor no céu. Perseverai em oração, velando nela com ação de graça. Orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, para o qual estou também preso, para que eu manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Tíquico, irmão amado, que é um dos vossos, ele vos fará saber o meu estado, para o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do vosso estado e console os vossos corações, juntamente com Onésimo, que é dos vossos, amado e fiel irmão, que é um dos vossos, ele vos fará saber o que por aqui se passa. Aristarco está preso comigo, vos saúda. E Marcos, o sobrinho de Barnabé, acerca do qual já recebestes mandamentos. Se ele for ter convosco, recebei-o. E Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores no reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Saúda-vos Epáfras, que é um dos vossos, servo do Senhor, combatendo sempre por vós em orações, para que vos conservei firmes e perfeitos, consumado em toda a vontade, do qual eu dou testemunho de que tem grande zelo por vós e pelos que estão em Laodiceia, pelos que estão em Herápolis. Saudai-vos Lucas, um médico amado, e Dimas. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, e a Nifa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei o que também o seja lida na igreja dos Laodicenses. E a que veio de Laodiceia, lede a vós também. Dize a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor, para que o cumpras. Saudação de minha mão, de Paulo, lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja com todos vós. Acabamos de citar aí na íntegra 4 capítulos que eu vou colocar no YouTube para sua meditação. Já são 14 livros da Bíblia Sagrada. Eu ainda tenho 40 segundos aqui para me finalizar. As técnicas são mesmas. Pegue um versículo da Bíblia Sagrada e repita ele 21 vezes com a Bíblia fechada. Ou então você fecha os olhos e repete 21 vezes. Por exemplo, eu memorizei João 12:48 nessa semana passada. Está lá escrito assim: Quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia.
Você repete: quem rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de o julgar no último dia. Se quiser ficar mais explícito, aí você faz. Em João 12:48, quem me rejeita a mim e não recebe as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa há de julgar no último dia. Você vai repetindo de olhos fechados ou com a Bíblia fechada e funciona. Tá bom? Então me procure aí no YouTube, baixe os meus vídeos, baixe os vídeos do pastor Cornélio Augusto, baixe os vídeos do bispo Edson Velasco, você vai se alimentar. Baixe também os vídeos do Cídio Moreira, você vai ser alimentado. Amém? Vamos colocar no YouTube aqui. Deus em Cristo te abençoe. Ore pelo ministério do evangelista Marcos Aurélio.